agente de correios e analistas. Salve, salve, guerreiros! Como estão? Para vocês que pretendem integrar os correios, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, de uma forma bem dinâmica, dar uma explicada. Como que funciona efetivamente a banca, como ela se comporta, quais são as vagas e oportunidades para os correios? Vamos lá? Então, lembrando, gente, já de cara vocês observem que temos duas possibilidades, para nível médio e nível superior, porque temos agente de correios e analistas. Lembrando que analistas é uma gigantesco as possibilidades, tá? Depois você dá uma olhadinha lá no site do próprio curso à prova para vocês verem as possibilidades de analista. Mas a pergunta que não quer calar: quem passa no concurso dos Correios, qual vai ser o regime jurídico? Vem cá! Para você que pretende integrar os Correios, vocês serão o quê? Professora, posso falar funcionário público? Não! Dia santo! Não me usem mais esses termos, abolido do nosso sistema desde 1988. Como assim, prof? Com a promulgação da Constituição, não existe mais funcionário público, seus loucos. Pelo amor, dói meus ouvidos. Tá, professora, mas quem trabalha na administração pública? Eu não sei o vínculo, não sei como essa pessoa está lá. De forma genérica, antigamente, quando falavam funcionário público, vamos chamar de agente público. Você não sabe o vínculo? Agente público. Pode ser? Agente público. A partir do momento em que vocês sabem o vínculo que vocês vão ter, aí o negócio é diferente, tá? Por que eu estou falando isso? Para vocês que pretendem integrar os Correios, lembrando, os Correios integram a nossa administração pública federal indireta, como uma empresa pública. Lembrando, no sistema brasileiro, como que nós dividimos a nossa administração pública? A administração pública direta e a administração pública indireta. Não cabe aqui falar como que é a direta, mas de forma bastante chula, é assim, ó, a administração não consegue efetivar alguns serviços, algumas funções, então ela delega isso para alguém. Criando uma PJ, é o caso dos Correios, Empresa Pública Federal, administração indireta, onde o regime seu será a CLT. Prof, sua louca, como assim? Eu também vou ser seletista? Sim. Empregado público é o termo que nós vamos usar. Lembrando que, para adentrar a administração pública, independentemente de sua forma, seja ela direta ou indireta, sempre, regrinha, será por concurso público. Essa é a regra, pautada na nossa Constituição Federal. Inclusive admitindo até o princípio da impessoalidade. Mas, por ser integrante da administração pública indireta, Correios, empresa pública, você vai ser seletista, empregado público. Tudo bem? Ah, professora, é a minha estabilidade. Gente, CLT também tem estabilidade, que é diferente de um regime jurídico. Que é diferente, por exemplo, da Lei 8.112 de 90, para quem vai integrar lá a nossa administração pública direta. Mais autarquias federais, por exemplo, ou fundações públicas. Enfim, gente, o que importa é que o regime jurídico de vocês, futuros integrantes dos Correios, será a CLT. Então, gente, sem medo de ser feliz, vocês serão denominados como empregados públicos. Empregados públicos. Tudo bem? Não é funcionário público dia santo.
Além disso, qual é o número de vagas? Nível médio. 3.099 vagas imediatas. Olha isso, gente. E claro, distribuídas pelo Brasil. E para o cargo de analista, ou seja, o nosso nível superior, 412 vagas imediatas. Tudo bem? Então, é um concurso bem interessante, com um número razoável, eu diria um número alto de vagas, né? Inclusive trazendo, né, a possibilidade de nível médio e nível superior, conforme a especialidade lá do nível superior, tá? E a banca? Perguntinha que não quer calar. Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. Gente, a IBFC é uma banca tradicional. É uma banca que já vem ganhando bastante o mercado quando tratamos de concurso público a nível Brasil. Então, gente, e essa parte boa, né? Quando a gente olha a banca organizadora, a gente já se localiza, fala, olha, legal, é uma banca que tem know-how, é uma banca que já é reconhecida por aplicar determinados concursos, é uma banca que a gente não precisa se preocupar, né? Não vai sumir gabarito, aquelas baixarias. Não é uma banca que é aquela que foi criada ali, a Unisquiana, para fazer determinado concurso, mas não. A IBFC, novamente, reitero, é uma banca que dá uma uma tranquilidade para o candidato que vai prestar esse concurso. Eu gosto da IBFC, eu acho uma banca absolutamente tranquila. Se fosse para usar um termo, professora, uma palavra para definir a banca, tranquila. Uma banca coerente. Tá? E agora eu vou apontar algumas características acerca dessa banca. Em primeiro momento, vamos apontar a dificuldade apresentada pela banca. Dificuldade de questões, obviamente, pela banca. De médio a alto, tá? Então, as questões apresentadas pela banca não são questões esdrúxulas, número ínfimo de contar histórias da carochinha, como vocês sabem, tem banca que adora, fulaninho foi ali, não. IBFC é muito coerente, falei para vocês, né? Tranquila, então ela não vem com historinha da carochinha, tá? Então, nível de questões, média a alto. Formato, apresentado aí no edital de vocês, múltipla escolha com 5 alternativas. É super tradicional essa questão trazida pela IBFC. Professora, mas é óbvio. Não, tem algumas bancas que trazem 4 alternativas, tá? Tem banca, por exemplo, que trabalha verdade, falsa, verdade, errada, né? Então, correta, errada. Então, gente, 5 alternativas, tá? Eu vou colocar aqui múltipla escolha. Múltipla escolha. 5 alternativas. Vamos reiterar aqui a dificuldade, médio alto. Pegadinhas. A IBFC trabalha com pegadinha? Não. Não trabalha com pegadinha e por isso que eu falei para vocês, é uma banca coerente. Ela não fica brincando com o psicológico do candidato, minha gente. Por isso que eu gosto da IBFC. Gosto bastante. Agora, atentem ao detalhe. Ela não traz pegadinha, mas muitos comandos de questões traz analisas assertivas abaixo e assinale a I correta. Repitam comigo, I correta. E, gente, parece bobagem, mas não é. Quando você está lá, porque, gente, vamos lembrar, né? O ambiente, vem cá, produção, o ambiente de concurso público é uma loucura, né? Porque você tem o prazo para resolver as questões, você tem que passar para o gabarito, você tem o tempo da resolução, você tem os fiscais, né? Que na maioria das vezes, ok, mas às vezes vão com esse sapato que te incomoda pra caramba, né? Geralmente tem um ranhento na frente ou atrás,
né, gente? Aqui em Curitiba, o povo aqui tem muita itse, renite, sinusite, e às vezes dá lá uma coceirinha no nariz, dá um negócio na garganta. Então, gente, eu digo que o ambiente de prova de concurso não é como a tua casa. Não é aquele ambiente planejado e destinado exclusivo para você estudar. Tem muitas questões externas que não dependem de você. E tudo isso, gente, para você que já fez concurso público, sabe o que eu estou falando? Isso influencia no teu tempo, na sua concentração. Então, lá no meio da prova, você está lendo uma questão e, de repente, se depara lá, alternativa A, certa. Alternativa B, certa. Alternativa C, certa. Você fala, pelo amor, volta lá. Não, gente. Olha lá no comando da questão. Analisar a questão incorreta. Marcar, assinalar a incorreta. Você não está louco. Óbvio que quando tem uma incorreta, a gente vai trabalhando com exclusão. Letra A está certa, letra B está certa, letra C está certa, letra D está errada, leia a letra E para você reiterar que a letra D é a incorreta pedida no comando da questão. Então, gente, novamente reitero, prestar muita atenção. A IBFC tem essa característica, não é pegadinha, tá? Pegadinha é outra coisa totalmente diferente de questão incorreta. Então, ler com muita atenção o comando, o que está sendo pedida no comando. Tudo bem com questão incorreta? Outra característica da IBFC, é que ela abrange todos os itens do edital. Ela abrange todos os itens do edital. Ela não traz aqueles itens para encher linguiça, colocar lá só para fazer volume. Não. Por isso que eu falei para vocês que uma característica da IBFC é ser coerente. Então, gente, administrando o seu tempo, analise, na medida do possível, todos os itens do edital de cada matéria. Isso é bem importante, tá? E ela trabalha isso de uma forma muito inteligente, muito coerente. Eu sei que eu estou usando de forma reiterada o coerente aqui, mas é uma característica muito pontual da IBFC, tá? As questões, elas trazem textos curtos, o que é maravilhoso. Não significa que são fáceis. Lembram da dificuldade que nós já pontuamos ali? Médio a alto. A importância de texto curto é que você não se perde no meio da questão. Porque, gente, tem outras bancas, vamos combinar, que você começa a ler, aí quando chega na primeiro ponto final, lá você já nem lembra mais o que estava escrito lá no início. Aí você tem que reler. Não, a IBFC tem essa característica de trazer textos curtos no comando da questão e até, com o perdão aqui, com a licença, que é a nossa professora de língua portuguesa, e em língua portuguesa também. Tá, gente? Então, mais uma característica aí pontuada para a nossa IBFC. Atenção na leitura. Novamente, não é porque a IBFC trata de textos curtos, ela não tem pegadinha, que você não vai ter uma atenção na leitura do comando da questão, seus loucos. Atenção aí, tá? Muita atenção. Como em qualquer outra banca, mas a característica aqui é que ela é muito coerente. Às vezes você já mata a questão ali na leitura do comando. Não precisa nem ver as alternativas, você próprio responde. Leu ali a questão, o comando da questão, você fala, a alternativa é tal, você vai procurar rapidinho e ver qual que é. Tudo bem, gente? Continuando aqui. Dica, seja para técnico e analista, ou seja, independentemente do nível pedido, atenção aos enunciados. Essa é a minha dica de ouro aqui, asteriscos verdes luminosos, tá? Por quê? Lembra que nós falamos atenção na leitura? Texto curto, dificuldade de médio a alto, não tem pegadinha, mas fique atento aos enunciados. Principalmente quando ele pedir a incorreta, minha gente. Alright? E óbvio que eu tenho que falar da matéria que eu gravei aqui para o nosso A Prova. Tem lá o item, tanto para nível médio superior
Código de Conduta, Ética e Integridade. Matéria fácil. Melzinho na chupeta. Mas não é porque é fácil você não vai estudar. Sabe por quê? Você tem que se familiarizar. Gente, o que é característico quando a gente fala de um código de ética? Boa fé. Vamos lá? Boa fé. Probidade. Princípios. Fazer o correto, o legal. Agora, gente, dentro do Código de Ética e Integridade, tem que prestar bastante atenção porque tem lá objetivos. Quais são os objetivos desse código, por exemplo? O objetivo é a intenção. Queremos que você faça isso. Diferentemente dos meus princípios. Princípios é, você tem que fazer isso. Dentro desse código também nós temos dos compromissos que os Correios assumem com seus empregados, com seus parceiros, com a sociedade, com o governo e até com os concorrentes. E aí, lembrando, não tem pegadinha na prova. A banca não trabalha com pegadinha, mas pode misturar lá o meio de campo. Como, professora? Misturar o compromisso do parceiro com o concorrente. Misturar a informação entre objetivo e princípio. Lembrando, o objetivo é a pretensão, eu quero que você faça isso. O princípio é, você tem que fazer. E se você não fizer, você está fazendo coisa errada. Entenderam, gente? Então, essa é a dica da matéria da qual eu sou competente aqui dentro do curso. Tudo bem, gente? Esse é o recadinho para você que pretende integrar os Correios. Dito isso, finalizamos por aqui. Força, Fé e Foco. Tamo junto. Até breve.